quero mais ver você o resto da minha vida e também não quero ver mais ninguém. Relações entre pais e filhos já são potencialmente complicadas. Conflitos geracionais, temperamentos diferentes e, claro, as dores do crescimento. Mas imagina isso ao lado de mais 4 irmãos e 6 primos. Pra quem foi uma criança levada e reclamona, não fica muito difícil de entender que essa soma só pode gerar vários conflitos, incluindo que um desses pais acaba esquecendo uma dessas crianças durante uma viagem internacional. Oi gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures e esse é mais um vídeo aqui nesse canal. Não é novidade pra ninguém que o filme Esqueceram de Mim é um dos maiores clássicos do Natal. Afinal de contas, quem não ama ver crianças aprontando? Exceto quando não é na sua casa, né? O filme é de 1990, mas atravessou diversas gerações. E levando em consideração seu sucesso, foi um filme de baixo orçamento, gerando até mesmo algumas continuações que, sendo bem sincero, ficaram bem apagadinhas. E vamos à história. No início do filme, nós somos apresentados à família McAllister, composta por Peter e seu irmão Frank, e as suas esposas Kate e Leslie. E claro, a verdadeira obra da superpopulação, a legião de filhos que os dois casais têm. Sério, parece que esquecer uma das crianças foi menos um descuido e mais uma tentativa desesperada de dividir a responsabilidade com o governo. O conselho tutelar estava quase batendo na porta deles, né? Apesar de tudo, as duas famílias parecem ser bem ricas, moram numa casa gigantesca, mas eles não têm um segundo de paz. É briga o tempo todo. E quem tá no centro dessas brigas quase que 100% das vezes é o Kevin. O Kevin é filho do Peter e da Kate, o mais novo. Ele é aquele típico menininho que adora uma confusão. Mas os mais velhos também não pegam leve com ele, né? Isso fica bem evidente. Chega um policial na casa e ele fica o tempo todo tentando falar com um dos pais do Kevin, já que eles são os donos da casa onde todo mundo tá. Mas o fato é que esse policial, no final das contas, era bem do suspeito. A gente chegou perguntando se a família ia sair de férias e o pai do Kevin acaba falando que sim. E o idiota conta até mesmo qual o sistema de segurança que eles têm na casa. Parabéns. E depois disso, o Kevin se mete em uma outra confusão por causa de pizza dessa vez. E o passaporte dele acaba indo pro lixo, mas ninguém percebe. A mãe dele fica muito brava e coloca o menino de castigo. Praticamente uma tortura, ele fica preso meio que num porão da casa. E o que acontece depois? Uma sucessão de tentativas do roteirista de provar que esquecer uma criança em casa pode acontecer com qualquer pessoa. Então, ele tenta de todas as formas não deixar brechas para que os pais pudessem se lembrar ou que as pessoas pudessem apontar que foi uma falha no roteiro. Primeiro, os pais acordam atrasados. Claro, um monte de crianças gritando pela casa, capazes de arrancar o juízo de qualquer ser humano vivo. O filho de um dos vizinhos começa a conversar com o motorista e fica dentro do carro e acaba sendo contado também. As crianças são divididas em 2 carros, então quem não tá em um tá no outro. E o mais engraçado é que a menina que faz a contagem se conta 2 vezes. Mas eu acho que isso deve ter sido uma falha que passou mesmo. E no final das contas, todo mundo vai embora sem se lembrar do Kevin. Mas isso não faz sentido. Primeiro porque o Kevin é a criança mais escandalosa da casa toda. Ele tá o tempo todo falando alguma coisa. Segundo, vocês já viram alguma mãe esquecer o filho mais novo? Eu nunca vi. Isso não faz sentido nenhum. E eu falo isso porque eu sou filha mais velha, então eu tenho local de fala. Então depois de perceber que não só foi esquecido, mas também abandonado em uma casa enorme e vazia, o que uma criança faria? Chorar? Talvez. Mas o Kevin, ele começa a explorar o espaço e aproveitar para fazer todas aquelas coisas que moram no coração de uma criança e que ela sabe exatamente tudo que ela faria se os seus pais não estivessem em casa. Então ele começa a assistir filmes de terror. Ok, isso eu não acho tão legal para uma criança, porque imagina só, ele tem 8 anos. Eu, quando tinha 8 anos, pelo menos, até hoje eu sou meio medrosa. E se eu assistisse um filme de terror e estivesse sozinha, a situação ficaria um pouco pior, mas tudo bem. Talvez ele já tenha alguma coisa diferente no cérebro dele, né? Porque pra fazer o que ele faz depois no filme não é pra qualquer um. Come toda a comida que ele não deveria comer, que os pais proíbem dele comer exageradamente. E ele aproveita tudo que a liberdade de ser uma criança de 8 anos sozinha pode permitir pra ele. Mas essa tranquilidade não dura muito tempo. O aviso do policial suspeito do início do filme começa a fazer sentido, mas no final das contas, esse policial era um dos ladrões. E a casa está prestes a ser invadida. Mas os bandidos não contavam que o Kevin estava sozinho em casa. Mas vamos ser bem sinceros, mesmo se eles soubessem, eles não iam mudar de ideia. Afinal de contas, o que é que uma criança de 8 anos pode fazer? Né? Enquanto isso, os pais do Kevin, especialmente a mãe dele, se dão conta de que esqueceram a criança em casa.
só depois do voo já ter decolado com destino a Paris. A primeira reação é pânico total, a mãe fica transtornada. E o mais engraçado de tudo isso é a tranquilidade do pai o tempo todo. E o cara tá simplesmente de boa, sabe? Pra ele não é como se o filho dele fosse fazer alguma besteira em casa, ou sei lá, ser sequestrado. Ou também não é como se alguns bandidos fossem invadir a casa dele, claro que não. Deve ser muito bom ser homem às vezes, né? E a coitada da mãe, embora tenha culpa, acaba carregando esse peso sozinha e chega ao ponto de aceitar caronas de homens completamente desconhecidos numa van. Gente, quais as chances disso dar errado? Bom, é um filme, né? É um filme pra família, então não vai dar errado. A gente já sabe como é que isso termina, mas não façam isso, tá? Não que eu precise avisar, mas... não sei o que dizer disso. A tensão começa a crescer e o Kevin, percebendo que a única coisa que o separa de ser a próxima vítima dos ladrões pode ser a sua criatividade. E aí a gente descobre que esse menino é basicamente um gêniozinho do mal. Então ele começa a preparar armadilhas em casa e vai armando um arsenal com várias ideias geniais. E, gente, sendo bem sincera, eu acho que pouca coisa nesse filme faz muito sentido, tá? Porque, primeiro, esqueci a criança em casa. Eu sei que pode acontecer, né? Eu mesma já fui esquecida na escola várias vezes, embora meus pais jurem que eles só se atrasaram. Tá, vou fingir que eu acredito. É que foi tudo muitas coincidências, sabe? Muitas coincidências aconteceram, então isso meio que tira a veracidade das coisas que estão acontecendo. Número 2, os bandidos são 2 idiotas, 2 patetas. Como é que eles podem ser chamados de bandidos, pelo amor de Deus? Gente, parece mais um episódio do Tom e Jerry. E claro, bom, a gente sempre pensa, né? Nossa, como é que o Tom desse tamanho, tão grande, consegue cair nas armadilhas do Jerry? É basicamente isso. Acho que eles se inspiraram totalmente nesses filmes aí de gato e rato. O Kevin tem um pouquinho de Jerry no coração. Vocês não acham? Então a gente tem várias cenas violentas pra esses bandidos, né, com todas as peripécias que o Kevin arma pra eles, entre baldes de tinta que acabam batendo na cabeça dos bandidos. Gente, tem algumas cenas que parecem super dolorosas, tipo, um dos bandidos acaba pisando vários pregos. E assim, é uma sequência de vários acidentes que eles vão sofrendo com as armadilhas do Kevin. E eu não sei como é que eles não morrem, não ficam imobilizados também, mas uma coisa que não faz o menor sentido, porque na primeira cabeçada eu já não tinha me levantado mais. Então, além deles terem herdado toda essa facilidade de sofrerem acidente como os desenhos animados, eles também herdaram a imortalidade, né? Mas depois de apanharem tanto do Kevin, eles finalmente conseguem pegar a criança. Afinal, ele é um menino de 8 anos, né? Não deve ser tão difícil assim pegar ele. E ele fica completamente perdido. Até que o vizinho, que eu não sei como que ele percebeu isso, mas é um senhor que fica apanhando o gelo lá e joga sal no gelo, enfim. Ele é bem do esquisito, né? Mas ele mete a pá na cabeça dos dois, que se eles não sabiam se defender de uma criança de 8 anos, não vão saber se defender de um velho doido, né? Então, não tinha muito o que fazer mesmo. E aí ele chama a polícia e fica tudo bem. Só que uma coisa, a casa do nada, que tava toda bagunçada, cheia de brinquedo pros bandidos pisarem e machucarem os pés, fica arrumada e bonita. Não sei quem fez isso. Talvez o Kevin? Ele lava a roupa também. Ele é uma criança bem prodígio mesmo, né? No dia seguinte ao Natal, o vizinho ele deixa o menino sozinho em casa, né? Como se também não fosse nenhum problema. E ele se sente só porque ele tá sem a família dele, mas ele de alguma forma sente a presença da mãe dele. E aí ela chega, depois de ter comido o pão que o diabo amassou, coitada. Mas ela tá impecável, né? Nem parece que ela fez uma viagem de horas com um monte de marmanjo. Mais uma coisa que não faz sentido nesse filme. E aí eles conversam, pedem desculpas um pro outro e se abraçam. Poucos minutos depois, adivinha quem é que chega na casa? O pai e o resto das crianças. Exatamente. Chegaram quase que ao mesmo tempo que a mãe, então toda a viagem dela não serviu pra absolutamente nada. É isso. Mas mostra bastante o quanto que o peso de carregar a família tá nas costas da mãe, né? Porque ela não queria ter a sensação de não fazer alguma coisa, então ela preferiu a primeira oportunidade que fosse ágil pra ela de alguma forma. E ela não fica chateada em nenhum momento por causa disso, né? Não sei se foi
algo que eles esqueceram de escrever, mas... O filme termina com essa linda reunião familiar, como um final típico de filme de Natal, né? Com todos aprendendo uma lição importante. Agora, se você continua se perguntando como tudo isso é possível... Bom, aqui vem um fato que nós sabemos. A magia do Natal às vezes nos deixa cego pra realidade. E mesmo que isso não faça muito sentido, Esqueceram de Mim nos lembra que a família pode ser uma bagunça, mas no final é o que realmente importa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo especial de Natal. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever se você ainda não é inscrito. Boas festas, um Feliz Natal e até a próxima!